Seja muito bem-vindo! Tudo bem com você? Que legal te encontrar aqui de novo! E aí, tá preparado para mais um dos nossos encontros? É isso aí! Bora aprendermos juntos, não é isso? É isso aí, essa é a ideia, né? Olha, quando eu e meu sócio criamos então um grupo de networking em empreendedorismo na área de educação financeira, o intuito foi esse, né? Gerar conexões, ficar perto, poder questionar, falar a respeito, né? Trocar experiências, enfim, ensinar, aprender, tudo isso, né? Com foco justamente em aprendermos juntos. Assim, estamos formando a elite dos educadores financeiros do Brasil. A ideia é sempre trazer um tema relacionado que vai ajudar você, profissional da área de finanças, né? Você, educador financeiro, a se aprimorar como profissional para levar cada vez mais e melhor o seu conhecimento para o seu cliente, beleza? Vamos pro bate-papo de hoje? Hoje tá eletrizante, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Vamos nessa? E agora, seguindo para o nosso ápice do dia, que é a palestra, com o especialista Guto Neto. Ele atua com tráfego pago, especialista em tráfego pago, e traz o tema como criar uma estratégia eficiente na internet. Vou começar me apresentando, eu acho que é melhor. Então, meu nome é Guto Neto, tá? Hoje eu trabalho dentro da Meta, eu sou gestor de tráfego, eu faço aquela parte de quando você está com uma conta, enfim, alguma coisa que a gente presta assessoria. Hoje eu sou supervisor, então eu tenho uma equipe de 12 pessoas e eu entrei lá por acaso. Eu tive um amigo que veio da Venezuela, trabalhou comigo, ele tinha 10 dias, ele trabalhou comigo e um mês e meio depois ele estava morando em casa porque ele passou por uma situação muito complicada. E aí ele pegou essa oportunidade e aí ele me indicou e acabou que eu entrei lá, hoje eu sou supervisor e foi um pouquinho da história. E eu sempre gostei muito de marketing, eu trabalhava com eventos, mas a única parte do evento que eu não fazia era a venda de ingresso. E eu precisava muito aprender e aí sim eu fui atrás desse trabalho. Sempre trabalhei por conta, desde os 16 eu tenho empresa, então é meu primeiro emprego de carteira registrada, a não ser meu pai, mas vou falar um pouquinho sobre o que é o ADS, tá? Então a gente tem alguns tipos de anúncio, e aí vamos ficar mais fácil. Eu abri aqui diferenciador, que é muito simples, tá? Aqui temos o gerenciador de anúncios e aí eu vou fazendo passo a passo com vocês de acordo com o que eu vou falando, tá? O que é o gerenciador de anúncios? Na verdade, essa plataforma é por onde a gente faz e a gente cria todos os tipos de campanhas que a gente vai utilizar. Hoje a gente tem vários tipos de campanha, reconhecimento, tráfego, engajamento, cadastro, e aí que começa a estratégia em si do marketing, tá? Por exemplo, a gente usa muito cadastro para fazer lançamentos, que eu acho que é algo que a maioria aqui talvez utilizaria, talvez um engajamento para mensagens, que é o seu cliente chegar até você através de mensagens de WhatsApp. Então, esses dois aqui que eu vou trabalhar hoje, principalmente. A gente tem campanha de vendas para e-commerce, por exemplo, sites, enfim, aplicativos, para quem tem aplicativo próprio para baixar ou algo específico dentro de um aplicativo. Tráfego, geralmente, a gente usa para movimentar uma página. Então, digamos que eu quero muito fluxo dentro de um site, eu uso tráfego. Reconhecimento eu uso para marca, então divulgação de marca, visualização de vídeo, toda essa parte. E aí engajamento eu tenho algumas formas, tá? Eu tenho engajamento com publicações, então se eu quiser pegar as 2 ou 3 principais publicações que eu tenho no meu Instagram, eu vou usar engajamento. Eu vou usar engajamento para conversões também, então eu consigo utilizar, por exemplo, uma mensagem mais vinculada à conversão e não só a mensagem, e eu consigo usar também como mensagem, WhatsApp, Messenger e Instagram, tá? Cadastro,
eu tenho algumas formas de cadastro, também tenho as mensagens, então Messenger, Instagram e WhatsApp. Eu tenho conversão, eu tenho ligação, a gente não utiliza, é muito difícil hoje em dia. E a gente tem um formulário. Dos formulários, a gente divide eles em duas partes. Ou eu faço formulário no site, que é na LP, né? Que seria a landing page, que seria através de conversão. Ou eu tenho o formulário instantâneo, que é aquele formulário que você cria no próprio Facebook, para a gente conseguir que a pessoa se cadastre no próprio Facebook, tá? Vamos entrar em qualquer campanha aqui. A gente vai começar a criar a campanha. Então, a gente tem o nome da campanha, categoria de anúncio especial. A categoria de anúncio especial ela é muito simples. Que você entrega crédito, cartão de crédito, empréstimo, financiamento automotivo, financiamento apartamento, emprego, moradia, temas sociais, eleições ou políticas, tá bom? Esses daqui geralmente a gente não utiliza, mesmo que esbarre um pouco nesses 4, ele acaba reduzindo muito o nosso alcance de pessoas. Então esses 4 aqui a gente acaba não utilizando, tá? A gente tem os detalhes, então qual é o nosso objetivo? Seriam cadastros aqui, para eu criar um formulário, a pessoa vai se cadastrar e eu vou entender, então, falando do ramo financeiro aí, o quanto ela ganha por mês, o que ela quer, por exemplo, não, quero investir mais meu dinheiro, nunca investi, quero começar do zero, ou você consegue selecionar aí todas as perguntas para a gente fazer os cadastros. Teste AB. Eu vou colocar 2 campanhas exatamente iguais no ar, e o que eu vou diferenciar? Às vezes 2 criativos diferentes, às vezes 2 públicos diferentes com o mesmo criativo, e ele vai literalmente usar o mesmo orçamento para as 2 campanhas, para a gente testar e ver qual campanha, qual criativo, qual público está rodando melhor, tá? Orçamento de campanha Advanced, o que ele vai fazer por você? Diário ou total, tá? E ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os principais horários do seu público e o valor mais em conta que ele tiver. Então, por exemplo, digamos que seu público seja a Maria de 35 anos. A Maria de 35 anos ela está mais barata no leilão às 4 da tarde da terça-feira. Então, às 4 da tarde da terça-feira, ele vai investir mais dinheiro e na quinta-feira de manhã, que ela está mais cara para o leilão, ele vai dar uma segurada nesse dinheiro e assim ele vai organizando durante o dia até você conseguir, para você conseguir o resultado mais barato. Lembrando que se aqui eu ponho, por exemplo, R$100, eu vou ter mais ou menos em dias que eu posso gastar até 125, e em dias eu posso gastar R$70, por exemplo, tá? Desativando o orçamento, vamos passar para a fase de conjunto de anúncios, que é aqui onde a gente vai selecionar o público e o tipo de campanha, tá? Por exemplo, local da conversão, então site, que seria a LP, por exemplo, ou formulário instantâneo, que eu mesmo vou criar, Messenger, formulários instantâneos e Messenger, que eu posso utilizar mais de uma plataforma igual, Instagram, ligações ou aplicativos, tá? Isso daqui é muito pessoal, de acordo com qual estratégia você vai utilizar. Lembrando que toda vez que você tirar o anunciante da plataforma, o custo por resultado é mais caro. Então, se eu fizer o formulário instantâneo dentro do próprio Facebook, o cara preenche e continua no Facebook vendo outras campanhas. Então, o custo desse lead para mim vai sair mais barato do que se eu quiser tirar ele do Facebook e mandar ele lá para o meu site, tá? Indo um pouco mais para baixo, a gente tem a meta de desempenho, então é o máximo de cadastros possíveis. A página do Facebook, aqui eu estou usando a do Amazing Chicken, que é a franquia de frango, né, que a gente tem. Aqui eu posso pôr uma média de resultado, então, por exemplo, eu quero pagar aqui no máximo R$10 por lead, sabendo mais ou menos o quanto eu estou gastando, eu consigo ter uma noção. Porque se eu pôr muito baixo o valor aqui, eu travo as campanhas e ela não consegue rodar, beleza? Se caso eu tenha ativado o orçamento lá na frente, o Advanced, eu não consigo ativar o orçamento aqui na programação. Mas, Guto, qual a vantagem de ter aqui na programação e qual a vantagem do Advanced? A vantagem do Advanced é aquilo que eu falei para vocês, no sentido de eles vão escolher melhores horários e etc. Aqui ele vai gastar um pouco mais
equilibrado o valor diário. Qual a vantagem? Eu tenho um conjunto de anúncios com 2 anúncios cada um, por exemplo, e tenho 3 conjuntos de anúncio. Se esse conjunto de anúncio não está indo legal, eu consigo desativar ele e realocar o valor para os outros 2. Do mesmo jeito que eu conseguiria na Advanced também. Mas aqui eu tenho controle de orçamento por conjunto de anúncios e não da campanha total, tá? Se eu estiver falando muito rápido, me avisa. Vamos lá. A criação do público. A criação do público, ela é um dos pontos mais importantes do seu negócio. E aí, por que é importante? Porque você tem que ter a noção de que o que é vantajoso você utilizar e o que não é vantajoso você utilizar. Então, vou te dar o exemplo aqui da loja de frango, muito simples. Hoje, o número de veganos ou vegetarianos está crescendo ainda, mas ele não é um número expressivo. Então, se eu vim aqui no direcionamento e excluir, eu posso colocar aqui veganos. Só que, para eu colocar veganismo, por exemplo, ele vai me cobrar mais caro porque eu estou excluindo todo mundo que está dentro desse público. E aí o que acontece? O meu número é tão baixo de veganos que aí a gente tem que pôr na ponta do lápis para entender se vale a pena eu excluir esse público ou se vale a pena eu mostrar para esse público e só ignorar que eu estou mostrando para ele, tá? E aí tudo isso vai de acordo com estratégias. Então, eu quero um público mais aberto? Eu quero quantidade de leads? Não, eu quero um lead super qualificado. Eu prefiro receber 2 leads por dia, pagar mais caro, mas ter uma conversão de 50%. Não, eu tenho uma equipe de vendas de 10 pessoas, eu preciso alimentar eles. Eu quero ter 1000 leads por dia e deixa que o vendedor se vira, porque se ele não vender esse pacote ali, ele consegue vender um outro pacote, ele tem uma outra possibilidade. Quando que a gente trabalha assim, por exemplo, imobiliária. O cara que quer um apartamento de 1,5 milhão e o cara que quer um apartamento de 400 mil, dependendo do projeto, me vale a pena trabalhar com um público mais amplo. Porque se o cara chegar até o vendedor e falar assim, pô, cara, eu vi que você tem esse apartamento de 700 mil, mas ele não é para mim. Eu queria um apartamento em torno de 450, 500 mil. O vendedor tem na gaveta esse empreendimento de 450, então aquele lead não é perdido. Mas se for algo muito específico, é bom a gente utilizar o direcionamento detalhado. Quando você utiliza formulário ou LP com o pixel ativado e a API ativada, a gente tem outras possibilidades também, que são criar os públicos personalizados e semelhantes. Teria um público semelhante. Então vamos voltar para a Maria lá. A Maria tem 35 anos, ela tem 2 filhos, ela é casada, mora na periferia e vende brigadeiro na rua, tá? Quando você cria um público semelhante de todo mundo e preencher o seu formulário, ele vai pegar várias Marias com 35 anos, com 2 filhos, que vendem brigadeiro e moram na periferia. Só que qual que é a pegadinha do negócio? Para a gente conseguir um público semelhante hoje, a gente precisa ter no mínimo aí 1000 pessoas mais ou menos, tá bom? Menos do que isso a gente não consegue um público semelhante de qualidade. E aí dentro do público semelhante, a gente tem de 1 a 10%, calculando mais ou menos 1 milhão de pessoas a cada 1%, tá? Então, se eu tenho um público de 2%, eu tenho um público de 2 milhões de pessoas. Quanto mais perto do zero, mais qualificado é o público. Quanto mais longe do zero, menos qualificado é o público, dependendo do estilo de negócio que você trabalha. Por exemplo, agência de viagem. Estamos em junho, o cara já fechou a viagem dele em maio. Por quê? Porque ele quer pagar em 10 vezes no cartão e quando ele chegar lá em dezembro, em janeiro, que é a viagem dele, ele quer estar com o cartão totalmente quitado para poder utilizar o cartão lá na viagem e aí, em abril e maio do ano que vem, de novo finalizar a viagem dele para poder pagar o cartão o ano inteiro. Tá,
E quando que eu uso o semelhante desse cara em 7%? Para eu usar o semelhante desse cara em 7%, eu vou usar a partir de setembro, outubro. É aquele cara que quer viajar no final do ano, então eles têm algo em comum. É aquele cara que pode ter um emprego ou não, enfim, mas eles têm algo em comum. A diferença é o poder aquisitivo. O cara que decide uma viagem em novembro para dezembro, ele não está preocupado com o cartão de crédito que ele vai usar na viagem. Ou ele vai pagar isso à vista, ou por mais que ele parcele, ele não está preocupado com essa grana agora. Então, a gente consegue utilizar um público de 7, 8%, em vez de um público de 1%. Porque o público de 1% é aquele cara que já parcelou a viagem dele lá em maio. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for utilizar, tá? Direcionamento detalhado avançado. Um ponto aqui, posso só trazer aqui Claro. uma dúvida ou algumas contribuições? Baseado nisso que você falou, né, da construção do público, eu acho importante a gente... Porque tem muita gente, né, que monta ali as campanhas e olha uma página, por exemplo, cheia de seguidores. E aí, qual que é o raciocínio que a gente tem que começar a ter? Né? Eu vejo isso, por exemplo, de uma influenciadora na nossa área aqui de educação financeira. Tem lá não sei quantos centenas de mil seguidores, é muito. Você entra nas publicações dela, tem pouquíssimo engajamento, pouquíssima interação. Né? Então, a gente tem que assim, alertar as pessoas que seguidor não necessariamente é lead, seguidor não é o seu lead. O seu lead é aquela pessoa que levanta a mãozinha e fala assim, pô, eu preciso de ajuda, eu quero entender o que vocês fazem, eu preciso de ajuda, eu quero mais informações. Ele chegou até você. Então, esse é o seu lead. E lead não é cliente. Então, muitas vezes a pessoa tem ali 1.000 seguidores e consegue converter muitos clientes. E tem outras pessoas que têm 300 mil seguidores e não conseguem converter clientes. Quando a gente tem, por exemplo, um posicionamento no mercado, quando vocês têm uma lista de clientes onde vocês têm, por exemplo, e-mail e WhatsApp, que são duas informações extremamente relevantes hoje em dia, é por isso que as páginas de captura, formulários, elas pedem e-mail e WhatsApp, a gente consegue jogar nisso que o Guto falou, que é o público parecido, que é o lookalike. E aí, o que o algoritmo vai fazer? Eles vão, o Facebook, Meta, Instagram, vai procurar pessoas que tenham perfis parecidos com aqueles dados que você jogou. Né? Então, eu jogo lá, por exemplo, dentro de uma planilha, coloco lá e-mail e telefone de todos os meus clientes, subo no meu gerenciador de anúncios, e aí o gerenciador de anúncios vai chegar e vai falar assim, bom, vai entender, né? Pô, esses clientes aqui são bons, esses perfis são bons para essa pessoa que eu estou anunciando, então eu vou buscar mais pessoas parecidas com elas. E aí a gente cai numa falácia, né, Guto? Porque muitas vezes a gente monta um perfil no Instagram e pede para todo mundo, curte lá, curte, compartilha, tal, mas a gente está estragando o algoritmo. Porque eu estou enchendo a minha rede de pessoas que não são o público que vai consumir, né? E ele vai se retroalimentando, porque quanto mais a pessoa curte, quanto mais a pessoa compartilha, quanto mais a pessoa salva a publicação, mais o algoritmo entende que aquele é o público exato dela. E mais a fundo, mais afunilando ele vai para aquela pessoa. E aí, foi exatamente isso que você falou. Às vezes eu disparo para os meus amigos, enfim, e aí eu tenho o quê? Talvez... Não é nem questão de pessoas não qualificadas, mas eu tenho um exemplo de uma cliente muito legal aqui, que é o seguinte. Ela tinha seus 8.000 seguidores, por exemplo. Você entrava em qualquer publicação dela, muitas curtidas, muitos compartilhamentos. Aqueles 8.000 seguidores se provaram ser real e se provaram ser seguidores reais dela, sabe? Tipo, o pessoal realmente acompanhava ela. Mas essa cliente, ela trabalhou os 4 primeiros anos dela entregando tudo de graça. E aí, aquele público que curtia, seguia, não importava. Chegou a ter dia dela em restaurante e postar no Instagram e gente ir lá tirar foto com ela. Mas na hora de comprar o produto dela, eles não tinham poder aquisitivo, eles não tinham a mentalidade da compra dela.
porque ela entregou muito gratuito nesses 4 anos aí. E aí, ela tem seguidores, ela tem engajamento, ela tem tudo isso, mas venda real, ela não conseguia. Tudo que ela fazia gratuito, lotava. Tudo que cobrava R$19,90, ela não vendia. Ô, Guto. E aí a gente tem que... Não, eu acho que é isso que você ia continuar. Desculpa te interromper, mas eu queria perguntar justamente isso. Baseado no que você falou e no que a gente viu até agora, quais seriam, então, uns passos importantes para dentro do funil, ali em cada etapa do funil, a gente conseguir trabalhar quem não está consciente, ou seja, o topo do funil, depois quem está consciente, depois quem está pronto para venda. O que a gente precisa, né, então, de público-alvo, persona, entregar conteúdo de valor, né? Mas, de repente, de que forma entregar para que eles consigam comprar. Então, assim, baseado... Antes da gente chegar no gerenciador de anúncio, tudo que seria... ou tudo não, né? Mas algumas coisas que seriam importantes justamente para a gente conseguir vender. O que você indicaria? Essa é a parte da estratégia, na verdade, principalmente, por exemplo, para seguidores hoje no Instagram. O que mais funciona? Botão do Impulsione, cara. Sai do gerenciador. Por isso que eu começo mostrando o gerenciador, para a pessoa se acostumar com a ferramenta. Aqui ela vai ter tudo, ela vai ter o orçamento, ela vai ter os posicionamentos, para saber se ela quer divulgar Instagram ou Facebook. Mas depois disso vem a estratégia, porque não adianta a pessoa conhecer o gerenciador. Ela precisa da estratégia. E hoje, por exemplo, para eu conseguir seguidores, Guto, o que eu faço? Entra no seu Instagram agora, pega as 3 principais publicações que tiveram mais engajamento, que tiveram mais curtida, botão do Impulsione, o mínimo ali é R$7, né, que é $1, então, por exemplo, vai dar 5 e pouquinho, não aconselho, vamos trabalhar com R$7, 3 campanhas, R$21 por dia, e o principal, cara, você tem que ser ativo na rede social. A rede social, ela é vivida, e ela é vivida com a vida. A pessoa quer sentir que ela faz parte, junto com você, da sua vida. Então, põe enquete, acorda de manhã, enquete besta. Bom dia, seu dia tá ótimo ou tá bom? Porque quanto mais pessoas forem engajando e clicando ali naquela enquete, mais o seu Instagram vai entender que as pessoas estão gostando do conteúdo, mais elas vão divulgar, mais pessoas vão curtir, comentar, participar da enquete. Mais ele vai entender que elas estão gostando, mais ele vai mostrar, mais pessoas vão participar. E isso é uma roda que vai crescendo dia a dia. Isso é uma roda que vai crescendo dia a dia. E aí a gente tem 2 formas de fazer isso, tá? Que é a forma gratuita, que é o orgânico, o famoso orgânico, e a gente tem a forma paga. É lógico que, voltando aqui, a estrutura e montagem, os tipos de anúncios, por exemplo, a estrutura e montagem, eles vão funcionar tanto na forma orgânica como na forma gratuita, mas tanto na forma orgânica como na forma paga. Mas o dinheiro, ele traz velocidade para as coisas. Eu monto um Instagram com 20 mil pessoas muito mais rápido, pagando por isso, do que gratuito. E quando eu falo pagando por isso, só para deixar bem claro, não é comprar seguidores, tá? Isso é importante também, né? Não, perfeito, perfeito. E com base nisso que você trouxe, Guto, tem uma dúvida, não sei se é meio que um mito, mas enfim. Porque eu entendi que a gente tem que ter ali o engajamento, né? Então conteúdo, bastante engajamento, interação, beleza. Sim. Uma vez que eu começo a fazer o pago, a ferramenta entende que eu tenho um dinheirinho para investir, ela começa a entregar menos no orgânico? Não, pelo contrário. O orgânico, o algoritmo do orgânico, ele depende 100% de entender se as pessoas estão gostando ou não do que você está fazendo, tá? Então, se seu conteúdo for ruim ou fraco, ou se o seu criativo não é bonito, ou se você, por exemplo, o que acontece muito, um erro básico de todo mundo que começa, ele tem um Instagram pessoal dele e ele transforma aquele Instagram pessoal. Aí, sábado, tá ele e a esposa, ele de sunga e a esposa de biquíni, e na segunda-feira tá um post sobre educação financeira.
E aí o algoritmo fica confuso do que fazer, entendeu? Porque aí tem os amigos do cara curtindo ele na praia e depois tem um negócio de educação financeira e aí um monte de gente que está interessado naquilo também está curtindo. Então, assim, dividam os perfis. Ai, Guto, mas eu já trabalhei tanto meu perfil pessoal, já tem tantos seguidores e tudo mais. Tudo bem, transforma aquele no profissional, mas aquele vai ser 100% profissional. Você quer abrir um pessoal para você? Abre um pessoal para você, sabe? Mas essa mistura de conteúdo a todo momento deixa o algoritmo muito, muito louco e aí a gente não consegue pegar a veia do negócio, saca? Perfeito. E aí ele fica... Aí sim ele reduz o orgânico, porque ele entende que as pessoas estão gostando de umas coisas e não estão gostando de outras. E aí... Enfim. Outro sabe? ponto interessante disso, e importante dentro disso que você falou, é identificar quais são os temas que o nosso público-alvo está interessado. E aí também Exatamente. as redes que a gente vai se comunicar. Porque, por exemplo, quem atende empresas, né, B2B, planejamento financeiro para empresas e tal, talvez seja muito mais estratégico e assertivo produzir um conteúdo, por exemplo, no LinkedIn, que é onde estão gestores, empresas, pessoas que participam da tomada de decisão dentro das empresas. Eu atuo com finanças pessoais, né? Então, assim, sou focado em pessoa física. Dependendo do seu público, eu tenho um público high ticket. Talvez Instagram, eu tenho um público um pouquinho mais low ticket, talvez mais Facebook, TikTok. Exatamente. Então, isso tudo também faz parte da estratégia, porque às vezes a gente fala, aqui na Martelo, nós não temos um posicionamento digital muito expressivo, porque é muita indicação que a gente tem, muita indicação. É indicação atrás de indicação, já tem cliente assim que a gente está na 8º, 9º ciclo de indicação. Um indicou outro, que indicou outro, que indicou outro, que indicou outro, né? Então a gente dá muito foco pro pessoal, né? Mas hoje a gente tem tanto especialista em tráfego pago, internet, em marketing digital, que eles fazem tudo parecer fácil, e não é. Né? Precisa de dedicação, precisa de conteúdo relevante, precisa de uma identidade visual para que você consiga até passar um posicionamento naquilo. Precisa. Né? Então, se comunicar com o público que realmente você quer. E precisa dos dois lados, tá? Não adianta você só, por exemplo, assim, vou pagar o gestor e vai resolver meus problemas. Não. Não adianta eu levar o seu cliente até você e o cara de vendas. E aí, cara, beleza? Mas você quer mesmo comprar esse treinamento aqui? Tá bom, então. Vou te mandar o link aí quando der, você compra aí. Cara, não adianta. Você perdeu o lead, acabou. Entendeu? Eu tenho um exemplo muito legal de uma clínica de estética. Eles têm 9 lojas em São Paulo hoje e trabalhavam com o mesmo criativo para todas as lojas. A maioria das lojas era muito boa, vendia muito e etc. E a do Tatuapé não ia para frente. Não ia para frente de jeito nenhum, não ia para frente de jeito nenhum. E a gente começou a estudar e tudo mais. Como eu moro aqui, eu moro na Anália Franco, é perto, eu conheço a região. E eu falei para eles, cara, quais produtos hoje vocês têm para meia idade para frente? Eles falaram, esse. Legal, vamos tentar um criativo com uma mulher de meia idade, fazendo isso? Vamos sim. Cara, hoje é a loja que mais vende. A gente lotou a loja do Tatuapé. Por quê? Porque ele estava pondo uma menina de 18 anos correndo na praia como criativo. Em Moema, isso faz todo sentido, sabe? O Tatuapé não. O Tatuapé é um bairro mais velho, mais de tradição. Não é aquela pessoa que tem um poder aquisitivo para ir para uma clínica de estética, mas ela está com mais idade, aí ela não se identifica com aquele criativo. Ela não quer mais aquilo para ela. Então, será que você está vendendo exatamente o seu produto? Será que você está comunicando exatamente o que você quer comunicar? Hoje, 78% das vendas do Facebook e Instagram, né, eu chamo Meta, são vendidos através do criativo. Quer dizer, desculpa a palavra, não sei se vai falar palavrão, mas se sua campanha tá uma merda e seu criativo for bom, você vai vender.
Agora, se sua campanha tiver estruturada, maravilhosa, o público ideal, mas seu criativo for ruim, você não vende. Porque o cara vai bater o olho no criativo e ele tem que ter vontade de te mandar uma mensagem, vontade de preencher o cadastro. E aí a gente chega nas estratégias, né? Por exemplo, quando você preenche o cadastro, o que você espera? Um vendedor vai te chamar, vai te dar uma atenção e etc. Quando você manda mensagem no WhatsApp, o que você espera? Que o cara tá ali à disposição para te responder. Eu mandei mensagem, você não respondeu em meia hora, cara, já era, você perdeu o cliente. Perfeito. O Guto, você trouxe alguns pontos aqui bem importantes, né? O marketing, ele tem que estar muito, assim, em linha com o seu departamento de vendas, que tem que estar muito em linha com a experiência que o cliente recebe. E aí você colocou também algumas coisas da campanha, né? Tanto da gestão do tráfego ali da campanha, quanto do criativo. Baseado nisso que você trouxe, quais métricas são importantes dentro do tráfego de um funil? Porque a gente tem ali quantidade de impressões, quantidade de visualizações únicas, quantidade de cliques, quantidade de cadastro e depois, por fim, conversão em vendas, né? Porque a gente consegue justamente ver isso. Bom, minha campanha está muito boa, está entregando bastante, está com boas visualizações únicas. Ah, mas o meu criativo está ruim, como que eu sei? Porque está entregando muito e o clique está baixo. Ah, mas não, o tráfego tá bom, tá tudo alinhado, então o que você sugere para que a gente meça ali nessas etapas? Bom, primeiro a gente tem que alinhar qual tipo o que você espera da campanha. Guto, foi o que eu falei no começo. Eu tenho 10 vendedores e eu quero alimentar esses caras de lead. Me traz tudo quanto for lead. E aqui eu vou dar um jeito de filtrar o que é bom e o que não é. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar a conversão. Quanto que eu tô pagando por lead? 89 centavos. Legal, show. Porque eu sei que a cada 10 leads desse eu vou vender para 1. Então, eu vou pagar aí 8,90 no lead, para mim tá legal. Não, Guto. Eu quero realmente, eu vendo apartamento de 1,5 milhão, 2, e eu quero trazer um lead qualificado. Puta, legal, vamos trabalhar nisso. Vamos encontrar o público. Ah, quanto que você vai pagar? Vai pagar R$70 no lead. Legal. A cada quantas pessoas vão comprar? Putz, a cada 10 pessoas, uma vai comprar. A cada 1.000 pessoas, uma vai comprar. Então, você está pagando R$7.000 no lead? Você está vendendo um apartamento de 2 milhões. Entendeu? Então, aí a gente começa... o head de marketing tem que estar muito alinhado com os outros heads todos para a gente entender... qual o braço que a gente tem para trabalhar. Pessoal, a gente está com problema de vazar lead. A gente demora hoje 38 minutos para responder uma mensagem e a nossa taxa de conversão está indo para 0,5 porque a gente não consegue atender todo mundo. Legal, vamos segurar as campanhas. Porra, hoje a gente está, então, atendendo em 15 minutos e subimos nossa taxa de conversão para 5,5%. Legal, estamos respondendo mais rápido, estamos convertendo mais. Vamos aumentar o orçamento de novo? Vamos aumentar o orçamento de novo. Mas também vamos aumentar a célula de vendas. Vamos pôr mais 2 pessoas ali sentadas e vamos aumentar a célula de vendas. E aí sim, você começa a vir com o ROI. ROI é o retorno sobre investimento. Que a gente analisa muito isso em e-commerce. Quanto te custou a peça? Ah, a bota me custou R$50. Quanto que você gastou na campanha? R$2 na conversão. Quanto você vendeu a bota? R$200. Legal, você tem um ROI de 150% aí, 120%. Que é o retorno sobre investimento, tá? Quantas vezes o valor que você colocou na plataforma está te gerando de vendas? Se a gente for para conversão, quanto está saindo cada conversão? A conversão está saindo R$50. Quanto está saindo o custo por clique? Às vezes o custo por clique nem é tão importante. Às vezes, por exemplo, uma fadiga de criativo é muito pior do que um clique alto. Entendeu? A gente fala de sobreposição de público. Sobreposição de público é quando a gente tem 2 campanhas para o mesmo público e uma acaba interferindo no leilão da outra. Tá? Que isso também é uma estratégia. Eu, por exemplo,
uso como estratégia, às vezes, eu tenho R$100 por dia. Em vez de eu pôr uma única campanha de R$100, eu ponho 3 campanhas de 30 com o mesmo público e o mesmo criativo. E aí você vai falar para mim, mas pô, você vai atingir o mesmo público? Porque na faixa de leilão de R$30, eu sou o cara mais forte. Na faixa de leilão de R$100, sou o cara mais fraco. O que é melhor para mim? E se você vai para um leilão com R$30 no bolso, você vai gastar até 30. Se eu vou para um leilão com R$100 no bolso, eu vou gastar até 100. E aí eu pago mais caro num lead, numa campanha R$100, do que num lead, numa campanha 30. Não sei se você já fez tráfego pago, mas já aconteceu de uma campanha estar indo super bem. Quando você aumenta o orçamento, ela para de performar. Todo mundo já viu isso. O crescimento ele não é proporcional à verba. Então você dobra a verba, mas o resultado ele não dobra. Não dobra junto. Exatamente isso. Isso são faixas de leilão. Então, eu não consigo competir com a Magazine Luiza, que está pondo R$1,5 milhão na plataforma por mês. Mas eu consigo competir com o cara que está pondo R$30 igual eu. Como que eu faço para competir com esse cara? Eu vou montar campanhas a R$30. E aí a gente vai ter faixas de leilão diferentes, de acordo com o produto, criativo, orçamento. E aí na faixa de leilão você começa a se adequar. E aí eu tenho uma campanha com R$100, eu tenho uma campanha com 75, eu tenho uma campanha com 50 e uma de 25. Qual que está performando melhor? A de 50. Legal. Vamos pausar de 100, vamos pausar de 75, vamos pôr 4 campanhas de R$50. E aí a gente vai aumentando de 20 em 20%, de 15 em 15%. E a gente não deixa ela voltar para a fase de aprendizado. A gente vai ser o cara mais forte daquele leilão. Ah, mas e a sobreposição? Cara, você prefere ter sobreposição e pagar barato no lead? Ou não ter sobreposição e pagar caro? Sendo que a qualidade do lead vai ser a mesma, né? Eu acho que esse é o ponto. Vai ser a mesma. Porque se você paga mais caro por um lead mais qualificado, faz sentido. Agora, se a qualidade é a mesma, aí pagar barato, né? É isso. E aí, por exemplo, o marketing a gente chama de verba de guerra. Cara, quanto de verba de guerra? Quero pôr R$2.000 de verba de guerra. Legal. Vamos fazer Pinterest, TikTok, Instagram, Facebook, Google, LinkedIn. Põe tudo aí. O que deu certo? Pô, o Instagram deu certo. Legal. Agora vamos traçar uma estratégia e vamos trabalhar com o Instagram. O que deu certo? TikTok. Legal. Vamos traçar uma estratégia e vamos trabalhar com o TikTok. Mas essa verba de guerra, ela é importante. A gente testar criativo, testar público, testar posicionamento. Vai queimar, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como. Eu tive um cliente que era muito legal, ele era argentino, e ele tinha um restaurante para brasileiros na Argentina. E a gente tentava filtrar de tudo quanto é jeito, porque ele queria só brasileiros no restaurante. E aí, uma vez, eu numa ideia muito louca, falei para ele, vamos tentar fazer o seguinte? Põe como interesse Havaianas, pinga em cima do aeroporto internacional e abre um raio de 3 quilômetros do aeroporto. Cara, a campanha dele performa até hoje. Porque o cara tá chegando no aeroporto. Todo brasileiro sabe o que é uma Havaiana. É um produto muito brasileiro. E começa a dar certo as campanhas dele. E a gente não tem público de direcionamento, a gente não tem nada. A gente tem uma palavra de direcionamento. Então, às vezes, o marketing é a criatividade da pessoa. Tinha um cliente que vendia carro. Eu entrei nas campanhas dele e tava lá, Harry Potter, Castelo do Harry Potter, magia. E aí ele trabalhava para a Honda. E eu perguntei, falei, cara, me explica um pouco da sua estratégia? Porque assim, para mim não faz sentido nenhum isso que você tá fazendo. E aí ele me disse, ele falou, cara, o principal shopping da cidade tá com uma exposição sobre o Harry Potter. Então, eu quero atingir esse público. Porque era um shopping de classe alta. E aí, Sim, às vezes você fala, pô, esse cara tá louco. Não, pergunta pro cara o porquê que ele tá fazendo aquilo. Porque, com certeza, tem um motivo. E aí, por que é importante, né? E aí eu pus aqui algumas empresas que, assim, quem é da época da Blockbuster aí, e o que é a Netflix hoje, sabe? O que são os bancos hoje digital.
sei lá, deve fazer pelo menos um ano que eu acho que eu não piso dentro de uma agência. O que era o táxi? O táxi era o maior monopólio do mundo. E o que a Uber fez com o táxi, sabe? Tudo isso é através do quê? De anúncios. A Coca-Cola até hoje anuncia. Se você ligar a sua televisão, em algum momento você vai ver alguma coisa da Coca-Cola, tá? E aí, como eu sou muito Meta, eu trouxe a diferença entre o Google e a Meta hoje, porque eu acho que isso é muito gritante, tá? A grande diferença é que a Meta, nós somos uma rede social e o Google não. O Google é um site de pesquisa. Então eu vou pôr lá, melhor gerente financeiro para investimentos. Vai aparecer vocês lá. Martelo, vai aparecer vocês lá. O Google vai me dar essa possibilidade de aparecer os melhores lá em cima. Eles estão pagando, ele vai aparecer lá. O Meta não. Eu vou te mostrar. Martelo, você quer investir seu dinheiro e ficar rico? Você quer trabalhar com renda passiva e não precisar ficar trabalhando até os 80 anos para ter uma aposentadoria de R$2.000? Eu vou ter que te instigar a clicar naquilo e saber mais sobre o meu produto. O Google, ele faz totalmente o contrário. Você pesquisa, ele te mostra. Aqui. Quero comer torta. Ele vai te mostrar a padaria mais próxima. Essa é a grande diferença entre a Meta e o Google hoje, tá? A engrenagem toda é exatamente isso que eu vocês, são as estratégias, né? E aí o que faz um gestor de tráfego? Que eu acho que essa é uma grande dúvida de todo mundo. O gestor de tráfego é o cara que vai te alinhar a estratégia. O que você espera do marketing? Eu quero vender mais? É lógico, todo mundo quer vender mais. Mas por que vender mais? Como vender mais? Qual a qualidade você vai entregar? Até onde você tem braço para isso? Porque isso é um ponto muito importante. As empresas, geralmente, elas quebram no crescimento. Por quê? Porque o cara, às vezes, tem dinheiro, então, para fazer o tráfego. Eu trago 1.000 clientes para ele, ele não estava preparado para isso, e do dia para a noite o Reclame Aqui dele passa a ter 500 reclamações, porque ele tem um restaurante com 20 mesas e me pediu 1.000 clientes num dia. Então, o gestor de tráfego vai te organizar tudo isso. Ele vai te traçar uma estratégia. Ele vai te falar, cara, esse criativo é legal. Isso daqui é bom a gente fazer. E ele tem que estar muito bem alinhado com o cara da mídia, o social media, que é o cara que posta tudo no seu Instagram, se você tiver, ou se é você mesmo que faz. E aí, como estratégia, a gente tem que sempre se alinhar e ousar nas estratégias. Pode parecer ridículo, mas o arrasta para cima funciona muito, muito, muito ainda. Todo mundo brinca, vira meme. Quer saber como ficar rico e viver de renda passiva? Arrasta para cima aí. Todo mundo brinca, mas é uma das campanhas que ainda dá mais certo. É a campanha que as pessoas mais engajam ainda dentro do Instagram. E aí a gente precisa criar a estratégia. Criou a estratégia? Cria-se as copies. Hoje a copy, ela é importante, mas hoje a gente tem um monte de sites aí, eu não sei quanto tempo dura as profissões de copy, porque a gente sabe da inteligência artificial, né, o que está fazendo com as copies. Hoje fica muito simples trabalhar assim, e aí a gente chega nos criativos. O criativo, sim, o cara tem que ser bom, o cara tem que bater o olho naquilo e se identificar. O cara tem que ter vontade de comprar o que ele está comprando. Você, no criativo, vai vender o que o cara quer. Você, do outro lado, eu quero um tirador de pedido. Quando o cara te mandar mensagem, é porque ele está decidido a comprar. Essa é a intenção do marketing. E aí a gente vai para o controle do orçamento. O controle do orçamento é muito simples. Cara, quanto você tem? Eu tenho R$30 por dia. Legal, vamos trabalhar com R$30 por dia. Vamos tentar alcançar o melhor resultado com isso. Cara, eu tenho R$30.000 por dia. Legal, vamos trabalhar com os 30 mil por dia e vamos tentar alcançar o melhor resultado com isso. E aí sim, depois de tudo isso, a gente começa a criar as campanhas. A campanha é a última coisa a ser criada, tá?
A gente brinca que o tráfego é igual ao cheddar. Então imagina uma grande bisnaga de cheddar. Se você apertar a ponta, ele vai sair cheddar. Vai apertando a pontinha ali, ele vai sair cheddar. Você vai fazer um dog, vai fazer 2, vai fazer 10. Mas uma hora a ponta do cheddar vai secar. E é por isso que é importante o funil completo. Vai pegar aquele cheddar lá de cima e vai trazendo ele para baixo e vai realimentando a ponta do cheddar. Porque assim a gente tem sempre cliente entrando e afunilando e saindo do outro lado. Se a gente fizer o tráfego completo, legal, em 20 dias, em 30 dias, a gente começa a ter um público personalizado, a gente começa a ter um público de lookalike, a gente começa a ter outras possibilidades para trabalhar. Por exemplo, coisa besta. Muitas pessoas não fazem exclusão de público. Cara, simples. Entra lá, exclui o público. Quanto tempo você demora do cara solicitou a mentoria hoje? Quanto tempo você demora para fechar o contrato geralmente? Guto, até mandar orçamento, fazer tudo que eu preciso e etc. 7 dias. O cara tá ansioso para receber o orçamento. Ele tá pensando se ele vai fechar ou não. Tem um público lá de 7 dias. Exclui esse público. Se o cara já preencheu o formulário, para de mostrar campanha para ele. Ou se for mostrar, mostra outro tipo de campanha para ele. Só alimentando ele com conteúdo. Para ele ver o valor que você tem. E aí isso serve para tudo. A gente pode pegar o público personalizado, de quem preencheu o cadastro, e pôr em todo lugar. Esse cara ele vai estar no celular dele, martelo. Pô, os caras estão no Facebook. Ele vai entrar no Instagram, martelo. Pô, os caras estão no Facebook e no Instagram. Ah, tudo bem, é a mesma plataforma. Ele vai pro TikTok, martelo. Ele fala, pô, não é possível, esses caras são gigantes. Não é isso. Você pegou o público, você pegou exatamente o cara que preencheu o formulário, começou a mostrar muito conteúdo para ele. Conteúdo barato. Qual? Campanhazinha de engajamento, campanhazinha de alcance. Barato, vai pagar 2 centavos a cada 1000 visualizações. E deixa rodar. E esse público ele vai se alimentando sozinho e vai se atualizando sozinho. Depois de 7 dias, a gente para de excluir esse cara e mostra o formulário para ele de novo, se ele ainda não fechou. Se ele fechou, a gente faz uma exclusão de novo dele. Aí permanente. Ô Guto, e a importância, né, de sempre produzir conteúdo, por quê? Muitas vezes, principalmente quando o lead está lá no topo do funil, que ele está ou inconsciente ou começando na consciência do problema e que talvez você possa ajudar, você vai nutrindo ele com e-mail, com post, com remarketing, com tudo mais. Eu mesmo passo por isso. Uma hora, um grande percentual desse público vai comprar de você. Cara, quantas vezes assim, me inscrevi lá, fiz inscrição num formulário que eu tinha interesse no conteúdo específico porque era gratuito. Comecei a receber e-mail marketing, pô, esses caras são bons. Comecei a receber remarketing no YouTube, nas redes, pô, esse conteúdo 3 aulas é legal. gratuitas. E aí eu vou acompanhando, aí eles lançam um produto que para mim faz sentido, tô no momento de compra, já conheço ele, sei que ele vai me ajudar, eu vou lá e compro. Isso às vezes demora 1 ano, 2 anos, mas acontece. Acontece. Perfeito. E às vezes é um produto... eu tô vendo as câmerazinhas aqui, mas quem já aqui comprou um produto de R$19,90, de R$29,90 e nunca nem voltou na Hotmart para assistir o produto? Um e-book que nunca leu? Um e-book que nunca leu, é isso. Então, assim, funciona, a estratégia funciona, sabe? Ah, eu tô falando para você criar um conteúdo para não entregar? Não! Vamos fazer um lançamento, vamos entrar, vamos colocar as pessoas no grupo do WhatsApp. Gutão, fechamos o primeiro grupo, com 120 pessoas. Legal. Cara, daqui 1 semana é o lançamento. Corre atrás e monta o e-book que você prometeu agora. Como assim? O e-book não tinha que estar pronto antes do lançamento? Não. Você trabalhou 1 semana, não entrou nenhuma pessoa no grupo? Cara, para as campanhas, queima a ideia e vamos para a próxima. Entendeu? Agora imagina, você perde tempo, sei lá, 4, 5 dias às vezes criando um e-book.
mandando pro cara da arte, cria o e-book todo, aí você vende 2. Não pagou nem o valor do e-book. E aí, como que você tá saindo desse bate-papo? Eu espero que muito melhor. Fico feliz de você estar aqui com a gente até agora, viu? Ó, não perca os próximos bate-papos, tá certo? Fique sempre pertinho. Por favor, preencha a pesquisa de satisfação, só assim a gente consegue melhorar cada vez mais para te entregar um serviço de melhor qualidade, beleza? E, por favor, comente aqui o que você quiser, o que você achar que faz sentido, abra seu coração, manda textão e nas próximas traga um amigo, parente, vizinho, um colega de trabalho, enfim, quanto mais é melhor pra gente crescer cada vez mais juntos, beleza? Até o próximo bate-papo, tchau, até mais!